Nós vamos conversar agora sobre uma coisa que eu acho que a gente tem que ter sempre belo e que venha da alma, que é o nosso sorriso. Doutor Gustavo Barreto, professor doutor, 15 anos de formado pela Universidade Federal de Sergipe, doutor e mestre em ortodontia pela Unesp de Araraquara, em São Paulo, diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial, que é o BBO, especialista em radiologia pela Unicamp de São Paulo, a tradicional Unicamp, professor do curso de especialização em ortodontia da Universidade Tiradentes, aqui em nosso estado, e ortodontista responsável pela clínica Ortos. Gustavo, uma alegria recebê-lo. Tempos que você não vem aqui, né? Verdade. Para a gente falar de um tema que eu acho que interessa a todas as gerações, da criança, adolescente ao adulto, que hoje pode usar um aparelho ortodôntico para melhorar o seu sorriso, a sua mastigação, a sua articulação, né, Gustavo? Porque a ortodontia hoje não cuida só do sorriso, né? Não, hoje eu costumo dividir, para mim é um prazer inicialmente estar aqui de novo no seu nossa programa. recebê-la. Senti a falta, estava sentindo falta. Para mim, assim, falar de ortodontia é falar de dois pontos fundamentais, que seriam estética e função, um associado ao outro. Existe um apelo estético hoje violento dos tratamentos ortodônticos, mas a parte funcional talvez seja a premissa primordial de um tratamento ortodôntico, e a estética vem como consequência. E esses 15 anos de trabalho, qual o balanço que você faria na ortodontia mundial? Você que acompanha aí os congressos, os eventos, mundo afora. Eu diria que evoluiu assustadoramente os tratamentos ortodônticos. Não só o fato de mudar muito a conjuntura dos tratamentos, que evoluiu muito para o paciente adulto, que antigamente você via muitos pacientes usando, adolescentes, crianças, e hoje existem pacientes de 80, 85, a expectativa de vida das pessoas aumentaram e as pessoas estão querendo cuidar dos dentes, cuidar do sorriso, cuidar da função. E a partir daí a indústria evoluiu assustadoramente nos tipos de aparelho, efetividade dos tratamentos, porque eu costumo dizer sempre 3, 4 anos, 3, 4 anos. Eu usei 4 anos, aparelho de dente não é fácil. Então eu faria um balanço desses 15 anos como uma evolução muito forte de materiais, uma evolução muito forte com relação à tecnologia, mas eu acho que agora que está começando a se ver, o Congresso americano tem se visto muito isso, uma evolução mais humana dos tratamentos ortodônticos que estava um pouco esquecida. As pessoas se voltavam muito para o lado material, né? tecnologia, mas aquela parte humana de ter o contato mais próximo, saber como é que o paciente está, saber se ele melhorou, se ele está tendo... voltando, né? Isso aí. E principalmente, eu acho que a consciência de todas as pessoas, principalmente os adultos, de cuidar, não só do sorriso, mas você falou da função. Às vezes a pessoa tem uma dor aqui, dorme com isso aqui doendo, os dentes presos e pensa que é outra coisa. Eu estou com a dor na cabeça, estou com isso, e é dos dentes. E é dos dentes, assim... E a ortodontia ajuda nesse tratamento, né? Isso é uma coisa que a gente tem batido muito, a Sociedade de Ortodontia aqui de Sergipe é bem atuante e a gente tem tentando, assim, esclarecer para a população a importância de todos, né? Informar a todos que não é só estética. A gente tem visto muito hoje se corrigindo a fachada, mas deixando muito a desejar na parte funcional. Você tem um sorriso bonito, mas lá atrás está descoordenado, você tem dores na articulação, e aí não é um tratamento bem feito. Tem que tratar novamente. E o que é que você trouxe aqui para mostrar para a gente? Ó, que eu estou vendo aí aqui as tem unidades, diversas né? coisas. Eu partiria aqui para os tratamentos mais convencionais, que eu acho que todo mundo conhece, que são os tratamentos com os aparelhos metálicos. Esses aparelhos metálicos, eles tiveram uma evolução que foi com relação a prender o fio. Antigamente se usava muito aquelas borrachinhas coloridas. Hoje a gente tem um sistema que a gente encaixa o fio no aparelho e não precisa usar aquelas borrachinhas. Então, para o paciente adulto, isso é uma coisa muito interessante. Aquilo incomoda muito, incomoda, né? Um pouquinho. Tem que trocar, quebra, tem que trocar volta. E você tem uma intercorrência, o paciente vai, troca a borrachinha. Para o paciente adolescente não funciona, que ele quer borrachinha colorida, ele quer botar diferentes cores. Quer mostrar que está com o aparelho. Para o adulto não, para o adulto é um aparelho convencional, aquele aparelho convencional metálico, mas que tem essa diferença com relação à forma de prender o fio no aparelho. A gente sabe que tem os transparentes aí que os adultos preferem. Nós né, temos Gustavo? esses aparelhos transparentes, que são os aparelhos que evoluíram do metálico para aparecer menos nos tratamentos ortodônticos. Os fios, que são aqui, estão metálicos, já está se evoluindo para um fio transparente. Eu diria que a evolução desse aparelho aqui, que é um aparelho de cerâmica, um aparelho clarinho, seria esses aqui, que vem realmente, praticamente fica invisível
quando as pessoas utilizam E em o aparelho quanto tempo, ortodôntico. vamos dizer, esse tratamento é satisfatório para um adulto? Olha, hoje a gente dá uma média, que é uma média mundial de tempo de tratamento, que seria aí de 24 meses, tempos longos. Hoje, Excelente, né? hoje a gente tem casos assim, de 11 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, Diminuiu muito, né, muito. A efetividade dos aparelhos hoje, associado à condução que você faz do caso. E o acompanhamento Não adianta você mensal, ter um né, do aparelho profissional. lindíssimo, super tecnológico, se você não estiver manuseando ele da forma mais adequada. E o que é que tem mais aí? Conta pra gente. Eu estava até colocando que esse aparelho aqui, quem estava utilizando ele era a Fátima Bernardes. Esse aqui, exatamente esse, ninguém via. Eu vejo ela sempre, ninguém via nada, né? Mas eu diria que assim... Adriane Galisteu também usou, né? O Adriane Galisteu, mas esses dois aqui que eu vou mostrar agora, acho que seriam os aparelhos assim, para quem não quer nenhum tipo de exposição. São os aparelhos colocados por dentro, né? Os aparelhos aqui, né? que a gente chama da ortodontia lingual. Se você coloca o paciente na mordida correta, ninguém percebe que ele está usando que ele está usando o aparelho. O aparelho está todo colocado internamente, Pode mostrar aqui mais um pouquinho. Isso aqui é todo por dentro, Seria né? uma forma de tratamento que a gente chama de invisível, ou seja, E você está esse sendo também tratado... É o mesmo tempo de tratamento? Esse ou mais um aqui pouco? a gente tem que avaliar caso a caso, nem perfeito. todos os casos. Isso é uma coisa que a gente chama muita atenção até da população, nem todos os casos São têm um iguais, resultado tão satisfatório. Eu diria que E às com vezes relação... cada pessoa reage de uma Cada maneira, pessoa- cada organismo, cada arcada dentária, não é, doutor Gustavo? vai reagir a um determinado estímulo. Então, e eu diria que a grande coqueluche hoje dos tratamentos são essas plaquinhas. Se você for olhar aqui, é um modelo, né, todos os modelos de exposição, que o paciente está com o aparelho ortodôntico instalado. Tá? É uma Ninguém placa, vê. são placas como essa aqui, E placas esse de funciona? acetato. Isso é o que as Funciona. pessoas realmente se questionam, né? Pois é, isso funciona mesmo. Isso aqui, Thaís, tem uma Você que é um tecnologia... estudioso que acompanha aí a tecnologia mundial nos Estados Unidos e tudo. Só para você ter uma ideia, tem uma tecnologia envolvida aqui muito grande. Eu daria que a maior dependência desse aparelho é que eu preciso mandar todo o molde, que é aquela cópia dos dentes que a gente faz do paciente, para um laboratório nos Estados Unidos, para que essas placas venham pré-fabricadas De lá. para cada paciente usar em determinado período. Então, usa uma placa dessa 15 dias, aí troca por outra placa dessa mais apertada, vai trocando à medida que os dentes vão movimentando. E aí Mas dá mais tem trabalho, suas né? indicações e tem suas contraindicações. Então, isso aí é o ponto para se usar. Essa Nem é todo a última caso. novidade, né? Essa seria a última novidade. E os adultos de Sergipe já estão conscientes desse tratamento, que podem colocar sem ter aquela coisa, você está usando aparelho, quem usa é seu filho, seu neto. Como é que você avalia isso com 15 anos já de trabalho? Para grata surpresa, eu acho que a gente não foge à regra do que tem tido no Brasil hoje com relação aos tratamentos em paciente adulto. As pessoas estão procurando, as pessoas estão evoluindo com relação à mente mais aberta para se usar aparelho. Facilitou Pra muito ter a tecnologia saúde bucal, para ter né? saúde bucal. Então, hoje, eu conversei uma vez com uma certa senhora num congresso americano, usando aparelho, ela tinha 85 anos. Ela chegou e disse, meu querido, eu não espero morrer tão cedo. Então, Olha, eu quero maravilha. estar, que seja com 5, 10 anos da minha vida, com Bem, meus né? dentes bem, com minha oclusão adequada. Então, é esse o raciocínio, é essa cultura que a gente tem que levar. Agora, a gente também tem uma pergunta aqui que muita gente faz, né? Nas conversas, em sociedade. Com que idade a criança deve ir ao ortodontista? Porque tem gente que fala assim, na primeira infância, a criança vai mudar os dentes, vai ter que de novo fazer novo tratamento, novo custo. Conta Excelente isso pra pergunta, gente. excelente pergunta, porque hoje a gente vê assim, a gente tem visto até materiais de divulgação colocando com 2 anos de idade, 3 anos, o que é um absurdo se pensar em fazer um tratamento nessa fase. Ótimo ele dizer isso. A gente hoje, assim, Esclarece a população, né? 6 anos, 7 anos seria a primeira avaliação em um ortodontista, entre 6 e 7 anos. Não quer dizer que vá se colocar aparelho, Mas vai dar uma... mas vai dar uma olhada, vai acompanhar, estudar um Junto pouco. com a família, né? Tem 2, 3 tipos de problema que a gente corrige na primeira infância, para ele não evoluir para um caso mais complexo no adulto. Mas fora isso, é muito cedo. Então hoje a gente, assim, os tratamentos são bem objetivos. Você tem que tratar um paciente ou uma paciente de 7 anos para o que é relacionado mais ao crescimento dela, porque você aproveita o crescimento. O que ficar de detalhe, um dente torto, uma coisa, deixa para corrigir na adolescência. Já está tudo... Porque já está, e você faz um tratamento mais objetivo, mais honesto para o paciente, porque você não vai ficar usando o aparelho, como a gente vê hoje, as crianças dos 7 até os 15 anos. Não existe isso. Então, hoje a gente tem focado mais, não, são tratamentos mais corretos, mais honestos, e que você faz
um resultado melhor quando trata em uma fase mais adequada. Maravilha. Comecei aqui com o Dr. Gustavo Barreto, professor doutor, ortodontista que comanda a clínica Ortos. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para a gente, endereço, telefone de contato, porque às vezes a gente está fazendo aqui, prestando serviço, tá dando informações e prestando serviço ao nosso telespectador. A gente trabalha ali na Clínica Hortos, né? Em frente à TV Cidade. Em frente né? à TV Cidade. A propaganda é essa. A gente está lá sempre, né? Disponível para chegar quem ao quiser. local, né? E eu diria que minha frase, eu digo que não é uma frase, né? Mas é um lema de vida, assim, que eu tenho um privilégio, né? De fazer o que eu gosto. Então, assim, as pessoas procurem fazer o que gostam, porque isso é muito menos estressante do que a maioria das pessoas Tende acham. a dar certo, né, doutor Tende a dar Gustavo? certo. Maravilha, obrigada. Obrigado, pela mais uma presença. vez. Sucesso aí no seu trabalho, cuidando aí do sorriso e da saúde bucal, porque não é só o sorriso que o aparelho ortodôntico faz o conserto, ele cuida de seu rosto, de sua face como um todo. Muito obrigada. E no próximo bloco a gente volta com outros convidados aqui na nossa sala de visitas. Até já.